Zezinho não comia nada há 3 dias. O estômago doía, as mãos tremiam e ele já tinha sido ignorado e humilhado por mais de 20 pessoas naquela tarde de setembro de 1985, na Tijuca. Mas quando ele viu o vulto imponente de Tim Maia caminhando em sua direção, ele decidiu tentar uma última vez. Ele não queria muito, apenas 200 cruzeiros para matar a fome que o consumia. O que Zezinho não sabia é que Tim Maia estava saindo de uma sessão de gravação exaustiva de 7 horas e estava no limite da sua paciência. Mas a resposta que o síndico deu naquele momento deixou todos que passavam na calçada sem palavras e mudou o destino de um homem invisível para sempre. Como uma esmola de rua se transformou em um banquete de dignidade, prepare-se para a história mais humana e poderosa de Tim Maia. Antônio José tinha 52 anos e uma história que muitos moradores de rua compartilham. Uma vida de trabalho pesado na construção civil que desmoronou junto com a falência da empresa. Sem dinheiro, veio a separação, a perda da guarda da filha e, finalmente, a calçada fria da Tijuca como única morada. Naquela sexta-feira, o cheiro de comida vindo dos botecos locais era uma tortura. Zezinho tinha apenas 15 cruzeiros no bolso e um orgulho que o impedia de roubar, preferindo a dor da fome à perda da própria honra. Tim Maia, por outro lado, estava no seu pior humor. Tinha entrado no estúdio às 6 da manhã e passado 7 horas seguidas gravando bases para o seu novo disco, sem pausa para o café. Ele estava rouco, exausto e com uma fome absurda que o deixava irritado com qualquer coisa. Enquanto caminhava apressado em busca de um restaurante, ele ignorava o movimento normal da rua, focado apenas no próprio cansaço. Foi nesse cenário que Zezinho se levantou da calçada. Ele não se aproximou como alguém que mendiga por vício. Ele se aproximou com a postura ereta de quem ainda se lembrava de como era ser um cidadão. Parou a uma distância respeitosa e olhou Tim Maia diretamente nos olhos. Com uma voz firme, mas carregada de necessidade, ele fez o pedido. Senhor, o senhor pode me ajudar com 200 cruzeiros para eu comer alguma coisa? Eu não como há 3 dias. Tim parou de andar abruptamente. Ele não viu apenas um pedinte. Ele viu um homem com as mãos calejadas, mãos que Tim reconhecia bem, mãos de quem trabalhou duro a vida inteira. O síndico ficou em silêncio por alguns segundos, processando aquele olhar que não tinha o vazio das drogas, mas o peso da realidade pura. Foi quando ele perguntou algo que ninguém naquela rua jamais teria perguntado. Qual é o seu nome? O convite de Tim Maia ecoou pela calçada da Tijuca como um trovão de esperança. Então vem comigo, eu tô morrendo de fome também. Vamos almoçar juntos. Zezinho sentiu as pernas fraquejarem. Não era apenas a fraqueza de 3 dias sem comer, era o impacto de ser tratado, pela primeira vez em anos, como um ser humano que merecia o assento à mesa e não apenas o resto da calçada. As pessoas que passavam pararam para observar a cena surreal. O artista mais famoso do Brasil, com suas roupas de marca e presença imponente, caminhando lado a lado com um homem de roupas destruídas e chinelos furados. Tim colocou a mão no ombro de Zezinho com firmeza, um gesto de respeito, não de pena, e o conduziu até o restaurante Sabor de Casa. O dono do estabelecimento era Mauro Tavares, um amigo de infância de Tim, que conhecia bem o coração generoso, porém explosivo, do síndico. Quando Tim entrou com Zezinho, o restaurante inteiro ficou em silêncio. Mauro hesitou por um segundo, mas Tim cortou qualquer clima de julgamento com uma ordem clara. Mauro, esse aqui é meu amigo Zezinho. A gente veio almoçar e eu quero o melhor prato da casa para nós dois. Ao dizer meu amigo, Tim forçou todos ali a enxergarem Zezinho com dignidade. Eles se sentaram perto da janela e, enquanto a comida não vinha, Tim não fez perguntas evasivas. Ele queria saber da vida real. Zezinho contou sobre os 28 anos como pedreiro e como a depressão o levou ao fundo do poço após a falência da empresa. Quando os pratos chegaram, arroz, feijão, bife acebolado e batata frita, Zezinho chorou silenciosamente antes da primeira garfada. Ele não comia assim há anos. Tim fingiu não ver a emoção para não constranger o novo amigo, normalizando o almoço com conversas sobre futebol e a vida no subúrbio. Mas a verdadeira surpresa de Tim Maia
ainda estava por vir. Após terminarem o café, Tim chamou Mauro e foi direto ao ponto. Mauro, você precisa de um ajudante de cozinha? Ele garantiu a honestidade de Zezinho, lembrando que ele era um homem de confiança que apenas precisava de uma chance para ficar de pé. A decisão foi imediata. Mauro olhou para as mãos calejadas de Zezinho e disse: se o Tim garante, você começa amanhã às 6 da manhã. Zezinho explodiu em um choro impossível de conter. Em uma única tarde, ele tinha recuperado o estômago cheio, a dignidade e agora o direito ao trabalho. Antes de sair, Tim tirou a nota de 200 cruzeiros da carteira, a mesma quantia que Zezinho havia pedido originalmente, e entregou a ele com um aviso: guarda isso, não gasta. Deixa guardado como lembrança de que você nunca perdeu seu respeito próprio. O que Tim Maia fez naquele dia não foi caridade. Foi um resgate de alma que o Meyer e a Tijuca jamais esqueceriam. A manhã seguinte ao almoço histórico amanheceu com um novo propósito para Antônio José. Às 6 horas da manhã, antes mesmo do sol iluminar completamente as ruas da Tijuca, ele já estava parado na porta do restaurante Sabor de Casa, esperando Mauro abrir as portas. Zezinho não se atrasou um minuto sequer. Ele carregava no peito uma urgência que só quem já esteve no fundo do poço consegue entender. Ele começou lavando pratos, limpando o chão e organizando o estoque, mas a sua dedicação era tamanha que Mauro logo percebeu que tinha ali mais do que um ajudante. Tinha um homem de confiança. Em menos de um ano, Zezinho foi promovido a cozinheiro, trocando o peso das pedras da construção civil pelo manejo preciso das panelas, recuperando dia após dia cada pedaço da dignidade que a rua tentou lhe roubar. Com o primeiro salário, Zezinho não buscou luxos. Ele alugou um pequeno quarto em uma pensão próxima, comprou roupas limpas e finalmente pôde olhar-se no espelho e reconhecer o homem que ali estava. Tim Maia, fiel ao seu estilo, continuou frequentando o restaurante regularmente. Ele nunca chegava pedindo agradecimentos ou fazendo alarde sobre o que tinha feito. Entrava como o Sebastião da Tijuca, sentava-se para comer, cumprimentava Zezinho com um aceno de cabeça e perguntava como estava a vida. Para Tim, aquela ação não era uma estratégia de marketing ou heroísmo para os jornais. Era apenas humanidade básica, uma dívida de respeito que ele sentia ter com as suas origens e com aqueles que a sociedade escolhia ignorar. Ele validava a existência de Zezinho todas as vezes que o chamava pelo nome, na frente de outros clientes. Os anos passaram, e a amizade silenciosa entre o ídolo e o cozinheiro permaneceu intacta até a partida prematura de Tim Maia, em 1998. Zezinho chorou a morte do cantor como se tivesse perdido um irmão de sangue. Ele continuou trabalhando no restaurante, tornando-se uma figura querida no bairro, um exemplo vivo de que nunca é tarde para recomeçar quando alguém estende a mão com respeito. Zezinho viveu até os 76 anos, falecendo em 2009, exatos 24 anos, após aquele encontro na calçada da Tijuca. Foi somente após o seu velório, quando a família organizava os seus pertences humildes, que o maior segredo da sua vida foi revelado. Dentro da sua carteira velha e gasta, em um compartimento separado e protegido com cuidado, eles encontraram uma relíquia intacta. Lá estava a nota original de 200 cruzeiros que Tim Maia lhe entregara naquela tarde de setembro de 1985. Zezinho nunca gastou aquele dinheiro, mesmo nos momentos de maior dificuldade. Para ele, aquele papel não era mais moeda, era um troféu. Era o símbolo do dia em que ele deixou de ser invisível, o dia em que um gigante da música parou para ouvir o seu nome. A nota representava o momento em que a sua dignidade foi devolvida, um lembrete físico de que ele era um homem de valor que olhou nos olhos do seu ídolo e foi visto de volta. A história de Zezinho e Tim Maia prova que a verdadeira grandeza de um homem, como dizia Martin Luther King, não se mede pela altura que ele alcança, mas pela profundidade com que ele se curva para ajudar quem está embaixo. A história de Antônio José, o Zezinho, e a sua nota de 200 cruzeiros tornou-se uma espécie de lenda urbana nas ruas da Tijuca, mas com uma diferença fundamental. Ela era rigorosamente verdadeira.
O que Tim Maia fez naquela tarde de 1985 não foi apenas um ato isolado de caridade. Foi uma lição sobre a diferença entre dar uma esmola e devolver a dignidade. Tim não queria que Zezinho fosse apenas um estômago cheio por uma noite. Ele queria que ele voltasse a ser o homem que olhava nos olhos dos outros sem medo. Por isso, o emprego no restaurante de Mauro foi o verdadeiro milagre, transformando um morador de rua invisível em um cozinheiro respeitado que, anos depois, teria sua própria história e seu próprio valor reconhecido pela comunidade. A nota de 200 cruzeiros encontrada na carteira de Zezinho 24 anos depois é o símbolo máximo desse encontro. Para muitos, era apenas um papel-moeda fora de circulação, mas para aquele homem, era a prova de que ele existia para o mundo. Ele guardou aquele dinheiro como quem guarda uma medalha de honra ao mérito, um lembrete constante de que no dia em que ele mais precisou, o maior artista do país não o viu como um fardo, mas como um amigo. Tim Maia, com todo o seu temperamento explosivo e polêmicas, mostrava nessas horas o porquê de ser tão amado. Por trás do brilho da fama, batia o coração de um menino da Tijuca que nunca esqueceu o peso da fome e o valor de um aperto de mão sincero. Hoje, o restaurante Sabor de Casa e a calçada onde tudo começou permanecem como testemunhas silenciosas desse momento. A história de Zezinho continua a ser contada por Mauro e pelos antigos moradores do bairro, servindo como um lembrete de que a grandeza de um ídolo não se mede apenas pelos discos de ouro ou pelos shows lotados, mas pelos rastros de humanidade que ele deixa pelo caminho. Tim Maia partiu cedo, mas gestos como este garantem que o seu vale para a eternidade já estava pago muito antes do fim. Ele nos ensinou que, às vezes, tudo o que uma pessoa precisa para mudar de vida não é de milhões, mas de alguém que pergunte o seu nome e lhe ofereça um lugar à mesa. A nota de 200 cruzeiros de Zezinho nunca foi gasta, mas ela comprou algo muito mais valioso: a imortalidade de um gesto. Se você se emocionou com essa face oculta e generosa do nosso eterno Tim Maia e acredita que o mundo precisa de mais histórias que nos façam acreditar no ser humano, eu tenho um convite final para você. Inscreva-se agora no canal para continuar resgatando essas memórias valiosas dos nossos ídolos. Deixe seu like para que essa história de dignidade alcance quem mais precisa e ative o sininho para não perder o nosso próximo mergulho no lado humano das lendas. Comente aqui embaixo. Você já teve um encontro que mudou a sua forma de ver o mundo? Muito obrigado por acompanhar essa jornada conosco. Valeu, síndico. A gente se vê no próximo vídeo.